Olá, pessoal! Imaginem uma estrutura tão colossal, tão imponente, que pode ser vista do espaço. Não estamos falando de um filme de ficção científica, mas de uma maravilha construída por mãos humanas há milhares de anos. A Grande Muralha da China. Essa serpente de pedra que atravessa montanhas e desertos é muito mais do que apenas tijolos e pedras. Ela é um pedaço da história da China, um símbolo da luta pela sobrevivência e da engenhosidade humana. Ao longo dos séculos, a Muralha da China impressionou e fascinou o mundo. Reis e imperadores, mercadores e monges, todos se curvaram diante da grandiosidade dessa construção. Preparem-se para uma viagem no tempo, pois vamos juntos desvendar os mistérios e a magia da Grande Muralha, um dos maiores tesouros do nosso planeta. Para entendermos a muralha, precisamos voltar no tempo, para uma China dividida em reinos rivais, constantemente em guerra. Era uma época de caos, onde a necessidade de proteção era constante. Foi nesse contexto que surgiu a ideia da muralha. Não como uma única estrutura, mas como uma série de muros construídos por diferentes reinos para proteger suas fronteiras. Eram tempos de medo, onde cada reino lutava por sua sobrevivência. Com a unificação da China sob a dinastia Qin, em 221 a.C., o primeiro imperador, Qin Shi Huang, ordenou a unificação dos muros existentes. Nascia assim a espinha dorsal da Grande Muralha, um projeto ambicioso que visava proteger o império recém-unificado. Mas a construção da muralha não era apenas uma questão de defesa. Era também uma demonstração de poder, um recado para os inimigos da China: daqui não passam. A construção da Muralha da China foi uma tarefa hercúlea, um desafio monumental que durou séculos e mobilizou milhões de pessoas ao longo de várias dinastias. Imaginem só, transportar pedras gigantescas, tijolos de barro e suprimentos por terrenos acidentados, montanhas íngremes e desertos escaldantes. Era um esforço contínuo e extenuante. A mão de obra era composta por soldados, camponeses, prisioneiros de guerra e até mesmo intelectuais que haviam desagradado o imperador. Cada grupo tinha seu papel crucial na construção. Era um trabalho árduo, perigoso e muitas vezes fatal. Os trabalhadores enfrentavam riscos constantes. As condições de trabalho eram extremamente difíceis, com pouca proteção contra os elementos e ferramentas rudimentares. Muitos trabalhadores sucumbiam à exaustão, doenças, fome e aos ataques de animais selvagens. A mortalidade era alta. Reza a lenda que os ossos dos que morreram na construção foram incorporados à própria muralha, tornando-se parte da sua estrutura. Essa história adiciona um ar de mistério e sacrifício à obra. Apesar de todas as dificuldades, a muralha lentamente foi tomando forma, estendendo-se por milhares de quilômetros, serpenteando por paisagens diversas. A cada pedra assentada, a cada tijolo colocado, a muralha se tornava um símbolo da resiliência e da força do povo chinês. Ela permanece até hoje como um testemunho da determinação e engenhosidade humana. Ao longo dos séculos, a Grande Muralha serviu como um escudo para o Império do Meio, protegendo-o de invasões e ataques inimigos. Esta estrutura monumental, serpenteando por montanhas e vales, é um testemunho da engenhosidade e determinação do povo chinês. Imagine a muralha como um palco de batalhas épicas, onde o destino da China era decidido. Cada pedra e tijolo carrega as marcas de conflitos passados, de heróis e vilões que lutaram por suas causas. Arqueiros posicionados em suas torres, lançando flechas flamejantes contra hordas de invasores. A precisão e a coragem desses guerreiros eram cruciais para a defesa. Soldados lutando bravamente, defendendo cada centímetro da muralha. Suas histórias de bravura e sacrifício são eternizadas nas pedras da muralha. O som de espadas se chocando, tambores de guerra ecoando pelos vales, o cheiro de pólvora no ar. Era um cenário de caos e coragem,
onde cada som e cheiro contavam uma história de luta. A muralha era uma linha de defesa fundamental, permitindo que os chineses antecipassem os movimentos inimigos e mobilizassem suas tropas. Sua extensão e complexidade tornavam-na uma barreira formidável. A muralha era também uma importante via de comunicação, com sinais de fumaça e fogueiras transmitindo mensagens cruciais ao longo de grandes distâncias. Este sistema permitia uma resposta rápida e coordenada. Embora a muralha não fosse impenetrável, ela atrasava o avanço inimigo, dando tempo para que os exércitos chineses se organizassem e contra-atacassem. Sua presença era um constante lembrete da resistência chinesa. A muralha era uma sentinela atenta, sempre vigilante, protegendo o coração da China. Os guardas, com olhos atentos, garantiam que a segurança do império nunca fosse comprometida. Engana-se quem pensa que a muralha servia apenas para fins militares. Ao longo da história, ela também desempenhou papéis importantes no comércio, na cultura e na vida cotidiana das pessoas que viviam em suas proximidades. A muralha era uma via de transporte, facilitando o comércio entre o norte e o sul da China. Caravanas de camelos carregadas de seda, chá e especiarias percorriam a muralha, conectando diferentes regiões do império. A muralha também era um centro de intercâmbio cultural, onde diferentes povos e culturas se encontravam e trocavam ideias. Mercadores, viajantes, monges e soldados de diferentes partes da China se cruzavam nos postos de controle ao longo da muralha, compartilhando histórias e costumes. Para as comunidades que viviam próximas à muralha, ela era parte integrante de suas vidas. A muralha oferecia proteção contra bandidos e animais selvagens, e seus portões controlavam o fluxo de pessoas e mercadorias. Com o passar dos séculos, a China viveu períodos de paz e prosperidade, e a muralha, outrora símbolo de guerra e divisão, transformou-se em um símbolo de união e orgulho nacional. Durante as dinastias Ming e Qing, a muralha passou por grandes reformas e ampliações, assumindo a forma que conhecemos hoje. Ela já não era mais vista apenas como uma barreira defensiva, mas como um monumento que representava a grandeza da China. Artistas, poetas e intelectuais se inspiravam na imponência da muralha, dedicando-lhe poemas, pinturas e canções que celebravam sua beleza e significado histórico. A muralha se tornava um destino popular para peregrinações, com pessoas viajando longas distâncias para admirar sua grandiosidade. A muralha, antes um símbolo de medo e conflito, se transformava em um local de encontro e contemplação, um lugar onde os chineses podiam se conectar com sua história e se orgulhar de seu passado. Hoje, a Grande Muralha da China é um patrimônio mundial da Unesco, um dos destinos turísticos mais visitados do mundo e um símbolo poderoso da civilização chinesa. Milhões de turistas de todo o mundo visitam a muralha todos os anos, caminhando por seus parapeitos, admirando a paisagem e imaginando a vida dos que a construíram e defenderam. A muralha é um lembrete constante do passado, um testemunho da capacidade humana de superar desafios e construir coisas grandiosas. Ela nos ensina sobre a história da China, sobre a arte da guerra, sobre a cultura e a perseverança de um povo. Mas a muralha também nos faz refletir sobre o presente e o futuro. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as fronteiras físicas parecem se diluir, a muralha nos lembra da importância da comunicação, da tolerância e da compreensão entre os povos. A Grande Muralha da China é muito mais do que apenas uma estrutura física. É uma obra-prima da engenharia e da perseverança humana. É um símbolo poderoso da história, da cultura e da identidade chinesa, refletindo séculos de tradição e resiliência. Ela representa a luta pela sobrevivência, a busca pela paz e a capacidade humana de realizar grandes feitos. Cada pedra conta uma história de sacrifício e determinação. Ao longo dos séculos, a muralha testemunhou guerras e períodos de paz,
Viu impérios florescerem e ruírem. Foi palco de batalhas épicas e de momentos de tranquilidade, mas ela permaneceu de pé, resistindo ao tempo e aos elementos, como um lembrete silencioso do passado e uma promessa de futuro. Sua resistência é um testemunho da engenhosidade humana. Visitar a muralha da China é uma experiência única e inesquecível, uma oportunidade de se conectar com a história, de admirar a beleza da engenharia humana e de refletir sobre o nosso lugar no mundo. Cada passo na muralha é um mergulho na história. E você, já pensou em conhecer a Grande Muralha da China? É uma jornada que promete enriquecer sua compreensão do passado. Que tal programar sua visita a esse monumento que atravessa séculos e nos convida a uma viagem inesquecível pela história? Venha descobrir os segredos e as histórias que a muralha tem a oferecer.